Mais uma parábola. Parece que Jesus não cessa de trazer ensinamentos para os discípulos, para a sinagoga e para a nossa igreja. Até o final do capítulo de Lucas ainda vamos ver algumas outras parábolas. E essa parábola hoje tem o título O Administrador Infiel. Se Jesus viesse hoje ao Brasil, talvez o título dessa parábola para nós brasileiros seria O Jeitinho Brasileiro de Ser. O Jeitinho Brasileiro de Ser. Porque é um povo esperto, é o povo que dá solução para aquilo que não tem solução. Mas, o que esse texto tem a nos revelar? Antes a gente olha para sempre no contexto posterior, porque é certo do que nós vimos no domingo passado. E aí, você já descobriu se é o filho mais velho ou o filho mais novo? Você foi para casa pensando naquilo que nós ouvimos semana passada? Quantas vezes nós fazemos o papel do filho mais novo? Saímos, dilapidamos a nossa família, dilapidamos a nossa alegria do convívio com Deus, mas pela graça somos encontrados e voltamos à presença do Senhor. Fazemos o papel do filho mais novo. Ou, quantas e quantas vezes nós fazemos o papel do filho mais velho, aquele filho que estava com o pai, mas ele mesmo não era íntimo do seu pai, tinha tudo e não tinha nada, tinha crise de ciúmes, porque ele queria ser reconhecido, síndrome do filho mais velho. Talvez você precise entender qual é a sua realidade hoje. Mas essa parábola que nós estudamos, como Deus acolheu o filho pródigo, o filho perdido, vimos no final do sermão passado que Deus acolheu com ternura e que Ele o buscou, que Deus o resgatou. Vimos que cansado e doente estava aquele pródigo e em seus ombros ele foi conduzido de volta ao seu retiro, à sua casa, à sua família, ao seu convívio. Então, irmãos, hoje damos sequência a uma nova história. Uma nova história. E quais são as realidades dessa parábola? Primeiro, eu tenho que olhar para essa parábola e fazer uma pergunta para mim mesmo. Como eu estou administrando as minhas coisas? Como você está administrando a sua vida? Quantos anos você tem que Deus está te dando? Você tem sido um administrador fiel ou infiel? Essa é a grande pergunta que nós temos que levantar nessa história. E ao mesmo tempo, nós vamos ver Jesus, após falar dessa história, desta parábola, uma história do reino dos céus, ele vai pregar. E você pode antecipar o que nós vamos ver no ano que vem. Ele prega a partir do versículo 14, e aí ele vai pregando até o versículo 18. E depois nós vamos ver mais uma história, mais uma verdade revelada por Deus, que é a segunda parábola mais popular, que é do rico e do mendigo. Ele nunca ouviu falar dessa história. Morre Lázaro do mendigo e morre o rico. Cenas dos próximos capítulos, na conclusão do capítulo de número 16. Entre a pregação de Jesus existem duas ilustrações desse capítulo. Nós vamos abordar a primeira ilustração hoje, que é o administrador infiel. Nosso resumo: a Bíblia, a revelação especial, nos ensina a maneira correta de
aceitar. No final, esse é o nosso resumo. Nessa noite está inserido dentro desse contexto. Você já leu que não dá para adorar os deuses? Ou você adora Mamon, ou você vai adorar a Deus. Então, como é que nós devemos adorar a Deus? Esse é o nosso resumo nessa noite. A parábola sobre o administrador astuto está repetida em Mateus capítulo 6, 24. Os capítulos 15 e 16 podem ser considerados como um par único. Primeiro, há a exposição da atitude incorreta para com as pessoas. O segundo, abre-se a sessão sobre o pecado do uso da riqueza. Note, porém, que esbanjar tanto no capítulo 15, versículo 13, quanto no capítulo 16, 1, formam um bloco único. A lição do capítulo 15 visava especialmente os fariseus e os escribas. Agora, nós vamos ver no capítulo 16, versículo 1, que também é destinado esse assunto aos fariseus, que estavam ali ouvindo, como menciona no capítulo 16, 14. Veja 14, os fariseus, eles eram avarentos, ouviam tudo que Jesus falava e ridicularizavam. Então você já está aqui contextualizado dentro desta parábola. Como se mostra no capítulo 16, nós temos três partes facilmente reconhecidas. Como aconteceu também no capítulo 15, aonde a harmonia de duas parábolas é a pregação de Jesus. No capítulo 16 é a mesma coisa, duas parábolas, a pregação de Jesus, contida no capítulo 16. Você vai ver a estilística de Lucas. Lucas é um cientista, um pesquisador, alguém que estava escrevendo para Teófilo, dizendo assim: ó Teófilo, Jesus Cristo é o único Salvador, cuide da tua fé. Ó Teófilo, hoje ele vai escrever: cuidado com a avareza, cuidado com as riquezas do mundo, cuidado com o jeitinho brasileiro. Ó Teófilo, você não pode escrever isso, porque nosso povo é um povo esperto, é um povo que dá jeitinho em tudo. Você já viu, você sabe. Verso 1 e verso 2, irmãos, começa dizendo assim, 16, 1 e 2. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse foi denunciado com quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, disse: que é isso que eu ouço a teu respeito? Preste-me contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Se você quiser escrever no seu caderno, aí na sua Bíblia, coloque no final aí: não podes mais continuar nela. A demissão desse administrador, ele já estava demitido pelo dono, pelo Senhor, pelo seu patrão. O patrão já tinha demitido. A palavra discípulo provavelmente era o proprietário de uma grande fazenda. Ele tinha um administrador para cuidar dos seus negócios. Os devedores provavelmente eram arrendatário pagavam o seu arrendamento, dando ao proprietário uma quantia fixa da produção anual, devendo presumir que o homem rico ou o proprietário era uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. O administrador designado para essa tarefa não era um escravo. O administrador era um homem livre. Por conseguinte, quando esse homem perde o seu trabalho, o castigo que recebe não é o que se daria a um escravo, porque nós sabemos que os escravos, naquela época, eram cortados em pedaços, eram mortos se eles fossem pegos num furto, num desvio, numa corrupção. Leia-se capítulo 12, 46. O administrador do homem rico foi acusado
os bens do seu patrão. Se na parábola do pródigo você tem um filho legítimo que vai esbanjar, vai jogar fora a riqueza, a herança, aqui é o serviçal, é o empregado. É um empregado que não tem sabedoria com aquilo que tem em suas mãos. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que você tem administrado na sua vida. Eu costumo dizer que nós conhecemos uma mordomia inter-home, dentro do lar, através da quantidade de detergente que você usa. Detergente. Uma família é conhecida por aquilo que ela gasta de detergente na sua casa. E se você tem o hábito de jogar detergente fora, você não sabe administrar bem algo tão pequeno, tão simples, que mostra muito da sua atitude de administração da sua casa. Há livros escritos nesta linha de segmento. Cientistas que estudam o desenvolvimento mental de uma pessoa que não sabe administrar um litro, aquilo não é um litro, 200, eu acho, ml de detergente. Como é que você administra aquele negócio? Como é que você administra detergente? Você joga fora. Tem gente que faz assim, ó, mas gordinho, aperta com prazer, enquanto que duas gotinhas de detergente no pote d'água, se você fizer assim, mexer no detergente, você vai lavar pilhas e mais pilhas de vasilha, de louça da sua casa, e um detergente vai durar muito tempo na sua casa. Você deve estar falando, por que o pastor está falando essa coisa tão insignificante? É porque o texto fala disso. Daqui a pouco você vai entender. Como é que você administra consumo de água na sua casa? A torneira vazia, o chuveiro 40 minutos no lombo, o lombo sai mais queimado do que outra espécie. Não, estou na massagem, minha hora de relaxamento. A água vai descer copiosamente sobre você. Como é que você trata essas coisas? Como é que eu administro aquilo que Deus tem me dado? Eu estou falando coisas do nosso dia a dia para olhar essa parábola, porque Jesus está comentando algo com os discípulos e vai falar dos fariseus daqui a pouco. E ele vai trazer para nós a forma questionadora, e eu quero questionar você nesse momento, se você é fiel ou infiel naquilo que Deus está te dando. Veja, meus irmãos queridos, o administrador designado por aquele fazendeiro rico, que era um homem livre, que tinha provavelmente condições de ser um administrador. O administrador do homem rico foi acusado de esbanjar, desperdiçar os seus bens fora do padrão. E se diga que uma má administração não é necessariamente só corrupção. É isso que Jesus quer trazer uma análise para nós. Porque vinculamos essa péssima administração a um defraude, a uma corrupção. O verbo que é usado nesse contexto é o mesmo de 15:13. Dá uma olhadinha do 15:13. Passado, dão muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. É o mesmo verbo que você vê aqui. Verbo dissipar, esbanjar, jogar fora.
viver dissolutamente. O proprietário chama a nossa atenção e agora vai exigir daquele administrador, quando se faz evidência de que o administrador não podia justificar o que fez, o proprietário manda embora, despede aquele administrador. Ele já está, você vê no finalzinho do verso 2, nós vimos aqui, que ele foi mandado embora. Você não pode mais continuar, está despedido. Como é duro ser despedido. Você já foi despedido alguma vez do seu emprego? Chega o patrão, aquela conversinha de certa Lorena, não dá mais, estamos numa crise, muito obrigado pelo seu trabalho, mas a partir de agora nós não precisamos mais, não tem como mais estar despedido. Você já viu isso? Foi isso que esse administrador passou. Mas o problema aqui é que ele agora, no 3 e no 4, deu a leitinha aí, note que o administrador, ele guarda em silêncio quando o proprietário o acusa de ter sido culpado daquilo que ele tinha ouvido a dizer a respeito dele. Então ele é sagaz, ele é esperto, ele é do rio. Ele às vezes o Senhor vai me mandar embora mesmo, mas eu vou ajeitar aqui uma coisa que ele vai ficar preso naquilo que ele fez. Porque ele vai analisar o livro de contabilidade, e quando ele vê esse livro de contabilidade, ele vai ver que eu dei lucro para ele. Não era isso que estava acontecendo. Deixa eu falar sobre isso. Note que o administrador, então, guarda silêncio. Quando o proprietário o acusa de ter sido culpado do que ele era acusado, não obstante o homem compreende que está diante de uma situação terrível, ele não tem força para cavar, para ser um agricultor, para ser como os outros, ele nunca trabalhou na roça, a sua mão é mão de pelica, ele não tem cargo nenhum, ele é administrador. Ele não quer dar tudo na vida. Essa é a situação dele. Mas também ele pensa, se eu não trabalhar, eu vou virar um mendigo, eu vou mendigar. Então ele pensa. Observe o versículo de número 3. Diz a administrador consigo mesmo: que farei? Quando alguém começa a pensar, arquitetar é perigoso. O que ele pensou? O que ele pensa? De repente, ele tem uma ideia. Eureka! Tem uma ideia. Já sei exatamente como conseguir juntar dinheiro suficiente para quando estiver desempregado. A luz acendeu. O contexto mostra isso. 5 e 7 desse texto, dessa parábola, tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, ele fala ao primeiro: quanto deve meu patrão? Ó, inteligência. Quanto deve meu patrão? E ele respondeu: 100 de azeite. Então, escreve aí, depressa. Toma conta, sempre depressa, escreve 50%. Todo 50%. Ele chama o outro. Então observa. E perguntou: quanto deves? Respondeu ele: 100. Diz ele: toma aí. Escreve só 80. Dali ele já embolsou quanto? Embolsou quanto? O senhor vai mandar embora mesmo, mas eu não vou sair desse dinheiro. Você está vendo? O pensamento desse homem corrupto, evidentemente isso constituía um trama para levar esses arrendatários a sentir-se pessoalmente endividado com quem? Com ele, preso com aquele administrador. Olha, vocês a partir de agora vão comer na minha mão.
que ocorreu aqui, deveria ter muitos outros. Quando chega o primeiro, quanto você me der, deve ao meu Senhor. Note bem, meu Senhor, como já se ele tivesse sido despedido. Ele não era mais. Ele não sentia mais funcionário daquele homem. A resposta foi 100 medidas de azeite. Anote que eu fui pesquisar quanto era 100 medidas de azeite. 4.000 litros, sabe? 4.000 litros de azeite. É dinheiro. É pouco? Não, é muito. O administrador então tira da gaveta uma caixa forte, algo parecido assim, documento que ele deveria ter firmado, o que nós no direito chamamos lá a nota promissória. Eles assinam pela nota promissória e ele vai ficar com o dinheiro. Verso 8, verso 9. Elogiou o Senhor o administrador fiel. Você não tinha mandado embora? Como é que ele vai elogiar agora? Como é que você pode entender isso? Elogiou porque se houvera adiantadamente, porque os filhos do mundo são mais aptos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas e origem líquidas, fazer amigos, para que contra aqueles que nos contrários, esse amigo exercer os tabernáculos, as moradas, para ele eterno. E moradas eternas é essa? Que é o céu eterno. Será que Jesus agora, que está contando essa parábola, vamos entender? Ele elogia aquele que é esbanjador. Será que Jesus agora é um Jesus brasileiro que vai elogiar as corrupções, as tramóias, os jeitinhos de ajeitar aquilo que não é certo, daquilo que não é justo? Será que é isso que Jesus está falando? É preciso ressaltar que o Senhor louvou o administrador, o Senhor o fazendeiro, aquele que era dono de tudo, que havia despedido esse homem. Será que ele agora não colocou uma interrogação na cabeça desse senhor? Por que eu mandei esse cara embora? Se ele é tão inteligente, eu tinha que pagar 100 para pagar 80? Será que ele elogiou essa tramóia desse homem? Não. Não pode ser que esse senhor está elogiando alguém tão astuto, tão sagaz, tão esperto. Em outros termos, por preparar o seu ninho, por se preocupar em se ver abastecidas suas necessidades materiais ao longo do tempo futuro, porque aquele homem estava tendo uma percepção futura. Já perdi meu emprego, não sei quem trabalhar na roça, não quero mendigar, tenho vergonha, mas eu tenho ainda uma possibilidade de ajeitar a contabilidade e mostrar para o meu Senhor que o que eu fiz está certo. Mas não está. Porque eu estou lesando da mesma forma. Queridos irmãos, o proprietário agora está elogiando o desonesto. Ele está voltado para aquele homem desonesto e ele está dizendo assim: mas porque fizeram planos por antecipação, você está eliminando algo que você vai sofrer no futuro. No mínimo, a sua desonestidade está gerando insabedoria. Talvez você está pensando assim: mas que parábola complexa. Por que Jesus está trabalhando sobre isso? Por que Jesus está ensinando isso? Magúcia, você sabe, porque os fariseus eram avarentos. Aí dentro do contexto, depois a gente vai estudar isso. Mas por que, irmãos, que Jesus menciona essa parábola? E o segredo está no verso 10. Sem entender o verso 10, você não entende nada dessa parábola. Leia, por favor, o verso 10.
que é o coração desse texto. E o verso 10 diz para a gente assim: quem? É uma pergunta: quem? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, quando nós percebemos aqui essas parábolas, que Jesus indica claramente que ele nos aprovava, ele não aprovava, nem sequer justificava a desonestidade e a infidelidade. Ele vai agora trabalhar com uma pessoa que é digna. Jesus quer trabalhar com aqueles que são dignos, que são confiáveis nos manejos das coisas pequenas, de pequenas importâncias. E quando você lê o livro, que as suas finanças vão como sabão na pia, você entende que uma boa administração de um líquido, de um detergente, contribui para que você tenha recursos financeiros, para que você não gaste lá no líquido do detergente que vai escorrendo pia abaixo, que vai jogando o seu dinheiro fora. Jesus agora quer trabalhar com essa importância, trabalhar com a confiança daqueles que são confiáveis nas pequenas coisas. Pense comigo. O que são as pequenas coisas? Caráter da gente é voltado pela palavra de Deus. É triste, irmãos, no século XXI, a gente teve ensinado umas coisas que a gente aprendeu no berço, coisas que você aprendeu no berço que são esquecidas hoje. Benção, Pai, benção. Posso ir, meu Pai, posso ir, meu Pai, com licença. Gentileza gera gentileza, cavalheirismo, dá lugar para os mais velhos na lotação, na condução. Não precisaria nem ter bancos exclusivos para idosos, para mais velhos. Eu não sei que tempo você foi educado, mas eu aprendi isso quando eu era criança, 54 anos atrás. Coisas pequenas. Achar algo no chão não significa que quem perdeu foi relaxado. Você não tem o direito de pegar, colocar no seu bolso e dizer: agora é meu, bem feito. Quem perdeu foi relaxado. Tem um dono. Coisas pequenas. Não jogar lixo no chão. Coisas pequenas que revelam o caráter, a humildade, a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. O que é coisas pequenas na sua casa, que você não dá mais valor, que você não dá mais atenção. O que são coisas pequenas na vida da igreja, na nossa vida cotidiana, no nosso enlace de comunhão aqui entre os irmãos. Coisas pequenas. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, ele não está elogiando a sagacidade desse homem, porque nós já vimos que os infiéis vão morar nos tabernáculos eternos como os infiéis. Infiéis morar nos tabernáculos eternos como os infiéis. O que é isso? O que Jesus está falando? Que aquele que é sagaz, que é corrupto, que dá nó em bico d'água, uma gíria carioquesa, vai morar onde? Irmãos queridos, deixa eu dizer algo para vocês. A mídia brasileira, a imprensa brasileira, diz que um dos maiores líderes de pirâmide do Brasil era um crente, era um pastor que extorquia gente de toda parte, enganando, pirâmide, dinheiro. Você vergonha. E era daqui dessa região.
Por que nós caímos nisso? Eu lembro que na década de 80, na cidade onde eu era membro, na minha igreja, antes de ir no seminário, nós ouvíamos muito o tal de Baton Rouge. Eu ficava com o que é Baton Rouge? O que é Baton Rouge? Antes de pesquisar a história do Baton Rouge, foi uma embarcação que afundou. E havia um homem muito sagaz. Aliás, aquela geração. Depois descobri mais uns 4 presbíteros que era da Paquirada. Era Barra do Piraí, era Valença, era Paraíba do Sul, era Trezisto. Parece que eles tinham um clube daquele que ia afundar. E era presbítero. Um dia, a igreja estava toda favorosa lá em Barra do Piraí, porque o Baton Rouge era o código deles. Tinha afundado. As pessoas, irmãos, dentro da igreja estavam decepcionadas com o investimento não bem sucedido. Pessoas que perderam dinheiro. Estavam revoltadas. Quando ele ia, quando ele precisava. Por que essas coisas acontecem? Por que Jesus está tratando essas coisas? Como é que você administra o seu trabalho? É duro? Você rala? Você sua? Jesus está falando assim: não esbanje. Tenha sabedoria. Porque se você vier um pouco sobre o muito, eu te coloco. Não queira facilidade. Não há facilidade. O que é trabalho? Verso 11, verso 12, irmãos, vejam aí. Se pois não vos torneis fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação da lei, que vos dará o que é vosso? A responsabilidade que eu tenho agora de cuidar daquilo que não é meu, daquilo que não é meu, é do meu patrão, é do meu Senhor. Eu tenho uma grande responsabilidade, e é duro a gente falar para cristãos que você tem que ser um bom trabalhador, que você tem que ter noção de sabedoria, lidar com aquilo que não é seu. Tem que ter zelo, não pode esbanjar. Nesse paralelismo entra a figura de Mamon, um injusto, a propriedade de outros, as verdadeiras riquezas que lhes pertencem. O significado, pois, é esse: se você não tem sido digno de confiança no uso da riqueza material, a qual, depois de tudo, não é realmente sua, mas que pertence a outro. Os olhos de Deus estão vendo, os olhos de Deus estão contemplando. Deus pedirá conta. Mateus 25, 34. A norma do crente é expressa maravilhosamente pelo apóstolo Paulo com as seguintes palavras: assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Misericórdia. Eu termino olhando o versículo de número 13. Quem pode servir a dois senhores? Porque o pode aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. É imediatamente evidente que Jesus aqui está reiterando as palavras que ele usou no Sermão do Monte, Mateus 6, verso 24. E por que não? Um dito tão precioso é digno de repetição. Além disso, a passagem se harmonia nitidamente com o contexto de ambos os lugares. Simplesmente significa que psicologicamente é impossível alguém ter devoção a dois senhores.
O objetivo da devoção será ou a Deus ou às riquezas. Já não pode ser ambos. A gente abre algumas elucubrações críticas. Primeiro, é pecado a gente ser rico? É pecado você ter riquezas? É pecado você desejar crescer? Claro que não. Então, o que essa parábola traz para nós? Que está em contradição. Essa palavra diz assim: simplesmente, se você devotar muito a este mundo, as riquezas desse mundo, os prazeres desse mundo, se você quiser ficar rico, você vai ficar rico. Mas não dá para adorar a Deus e a riqueza. Irmãos, agora mesmo, imagine quantas pessoas deixaram de ir na igreja hoje por causa de riqueza, de dinheiro. Quantas pessoas sacrificaram o dinheiro do Senhor para ganhar dinheiro? Quantas? Você já teve assim um período na sua vida que você tinha que escolher entre a escola dominical e o seu comércio? O que você sentia naquele período lá, vendo os irmãos na igreja, caminhando para a escola dominical, com a biblinha debaixo da mão, você atrás de um galpão, atende um, atende dois? Mas só, às vezes você ficava preso por causa de 3 pessoas, ninguém entrava mais no seu estabelecimento, na hora que você estava defraudando o Senhor. Pastor, mas eu tenho agenda, eu tenho que cumprir. Não, aí é diferente. Você tem sua escala, seu horário, seu trabalho. Eu cresci vendo meu pai que trabalhava na companhia elétrica. Ele não tinha dia certo para estar na igreja. Ele praticamente ele ia uma vez por mês, estar no domingo na igreja. Mas ele tinha na sua mente que sua folga era o dia do Senhor. Aquele homem dedicava a sua folga, que dava numa segunda, dava numa terça, dava no meio de semana, ele dedicava a obra do Senhor. É diferente. Não estou falando isso. Não é isso. Estou falando para aquela pessoa que conscientemente aborta o dia do Senhor para ganhar o quê? Dinheiro. Vai adorar quem? Dinheiro. Porque quem disse isso é Jesus. É o Senhor Jesus que está focando nesse assunto. Não dá para servir a 2 senhores. Imediatamente que Jesus aqui está reiterando essas palavras. Por quê? Porque é um dito tão precioso. Além disso, a passagem vai se harmonizar e psicologicamente o Senhor vai dizer: ou você vai devotar a um, mas o outro. O objetivo da devoção será a Deus ou as riquezas. Nós não podemos adorar as 2 coisas. Talvez você pense na sua cabeça assim: mas eu posso adorar as 2 coisas. Eu vou fazer as 2 coisas. Complexo. Não sabe não. Porque foi o menos que foi o Senhor Jesus que falou. Irmãos queridos, o que a Bíblia ensina a respeito? Esses livros que você tem em suas mãos, que foram traduzidos no nosso vernáculo, tem a palavra de Deus como regra absoluta, regra plena. E nessa noite nós estamos vendo o Senhor contando uma história de alguém que foi assim astuto naquilo que ele estaria enfrentando no futuro. Ele produz uma porta de saída para ficar bem com o seu patrão e para ter dinheiro corruptamente. E aí Jesus ele vive dizendo: não estou elogiando o fato desse homem ser infiel, ser ímpio, mas o que eu estou trazendo aqui é a forma certa de me adorar. Tudo isso está apresentado aí, irmão, para que você possa entender o que o Senhor quis dizer no 10 e no 13. Versículo 10, versículo 13. Segura aí. Porque esse é o nosso desafio. Então, a palavra de Deus em
Mateus capítulo 28, 19 a 20, nos diz: ide, ensinai, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a forma correta de adorar a Deus. Adorar a Deus não é adorar dinheiro. O dinheiro é consequência daquele que não adora a Deus. Claro, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai comer o sol do rosto. Isso é claro. Você vai ter os seus recursos, mas cuidado. Quando isso começar a atrapalhar seu culto ao Senhor, você está vendo? Colossenses 3,16 a 20, unicamente em vós, a palavra de Cristo, instruir-vos, aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A forma correta de adorar a Deus, de buscar a Deus, é colocar gratidão. Senhor, eu não quero esbanjar aquilo que o Senhor tem me dado. Talvez, irmãos, fique na sua mente o detergente da sua casa agora, mas isso vai trazer e produzir uma grande lição futura na sua vida. Não esbanja aquilo que o Senhor tem te dado, tem gratidão a Ele, trata com carinho, porque é pouco, mas Deus vai te dar mais, vai colocar sobre o muito. Por que muitas pessoas não conseguem, gente? Porque ele não sabe. É o pródigo, vai esbanjar tudo. Se acontecesse um imprevisto na sua vida agora, você teria algum recurso hoje na sua casa. Você já parou para pensar nisso? Então, a partir de agora você começa a se tornar aquilo que Deus está te dando. Um dia eu fiz uma pergunta, não sei aonde eu estava ensinando, não sei se foi aqui, se foi com os nomes, a gente era tanto. Mas eu fiz uma pergunta assim: por que o crente não bebe, não fuma e não joga? Não sei nem onde eu falei isso. Você saberia me responder? Por que o crente não bebe, não fuma e não joga? Primeiro, para ter saúde, porque ele tem o corpo dele, morado no Espírito Santo. Primeiro isso. Segundo, para ter recursos financeiros, para levar para casa o pão, o leite, para ter finanças, para dar trato para os seus filhos, para dar uma boa educação, para ser dizimista na casa do Senhor, para ajudar os mais necessitados. Isso é ética. Ética calvinista. Calvino ensina isso. O duro que nós estamos ministrando uma geração endividada, enrolada, pobre, família, sem norte, sem beira e sem eira. Você está esbanjando aquilo que você pensa em Deus. Tudo. Qual o resultado de se não ter essa consciência? Será servido um Senhor mais reverente a Deus. Quantas vezes a gente conversa com pessoas que estão escravizadas no Senhor? E essas pessoas estão trabalhando 48 horas, 60 horas, adorando, escravo, porque tem que pagar o cartão de crédito, tem que pagar a dívida, perder o sono, perder a saúde, perder o Deus não quer assim. Deus não quer o jeitinho brasileiro. Deus não quer o jeitinho do administrador fiel, da corrupção. Deus não quer isso. Então, reverendo, o que Deus quer? Os justificados não podem servir a Deus e a Mamon. Não, você não deve. E não pode. É como se você tentasse virar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. No quartel a gente via isso. O comandante pegava os soldados, a gente bisões na Silva, direita! Aí tinha gente que ia para a esquerda. Esquerda! Aí tu sabe o que é direita e o que é esquerda. Até hoje eu fico brincando. Você sabe o que é direita?
escravos tudo ao mesmo tempo, para lá e para cá. Aí o comandante lá via a tropa indo para lá, indo para cá, aí ele: vamos pagar exercício físico. Agora vocês vão pagar, soldados, todo mundo lá, flexão embaixo. Não sabe, soldado, o que é direito e o que é esquerda. Não dá para virar ao mesmo tempo para a direita e para a esquerda. Não dá para servir a Deus em uma mão. Não dá para servir a Deus em uma mão. Não dá para servir a Deus em uma mão. Ou você vai ser escravo de Deus, ou você vai ser escravo do dinheiro. Ou você vai ser escravo de Deus, ou você vai ser escravo do dinheiro. Você é escravo de quem? Escravo. Porque já foi aquela teologia da prosperidade, da bênção, do poder. Não dá mais para nós pregar isso, gente. Não desce mais. Eu sou servo, eu sou dono, eu sou escravo. Tudo que eu tenho é do meu Senhor. Tudo que eu sou é do meu Senhor. Tudo que eu administro é do meu Deus. O meu carro, a minha saúde, a minha casa, a minha vida está nas mãos do Mestre. Judas estava lá ouvindo, Pedro estava ali, João estava aqui, os fariseus ao lado. Tem algum conexo essa parábola para nós hoje? Tem? Tem alguma importância essa parábola para nós hoje? Você lembra de alguns que foram tentados agir, virando para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo? Lembra da Bíblia? Você lembra de Ananias e Safira? Você lembra de Demas, amor presente e século? Você lembra de Judas ou Iscariote? Você lembra do homem mais rico do mundo, o Salomão? Perdido, olhando no templo, sentado numa sua cadeira, velho, distante do Senhor, com aquelas mulheres que ele teve, que ele edificou altares para todas elas. Então Salomão, ele olha para o templo e diz assim: ó vida, a vida é uma vaidade, é fútil vida. De vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Como estava aquele homem? Você quer estar assim? Ou você quer estar como Jó? Assim, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe nada. Eu perdi tudo de uma noite para outra: meus bens, meus gastos, meus filhos, minha fazenda, minha saúde, minha pele. Tem lógica isso para nós, gente? O que mais essa passagem te ensina? As pessoas desse mundo são mais astutas, mais previdentes com respeito a fazer provisões às suas necessidades físicas, do que as pessoas da igreja são em prover para as suas necessidades espirituais. Por exemplo, alguns que fazem profissão de sua fé no Senhor Jesus Cristo se entregam totalmente aos esportes, prazeres, distrações desta vida. Porém, são diferentes com respeito à casa do reino, às causas do reino. Essa parábola serve de advertência: irmãos, cuide das coisas eternas, as coisas temporárias ficarão por aqui e por aqui. Quando você fechar os olhos, quando você morrer, você acha que quanto tempo seu filho, sua filha, seus parentes vão demorar para tomar posse daquilo que você deixar? Então trabalhe mesmo, perca sua comunhão com Deus, com os irmãos, se mate escravizado, gastando, ganhando dinheiro, porque para onde você vai? Para onde você vai? Vai levar a Deus. Vamos, põe bom na verdade, sabe? Ouvindo a palavra de Deus, pensando assim: eu não posso explicar, não. Eu tenho que pensar
Peça a Deus sabedoria para tirar essa sabedoria. Joga fora não. Começa com o detergente da sua pia. Essa semana você é uma mosquinha, aí está do seu lado olhando como é que você está gastando o detergente na sua casa. Porque esse vai ser um princípio de reeducação para que a gente não possa ser uma pessoa esbanjada. Por último, qual o aspecto fundamental desse sermão para a nossa vida? Olha para esse texto e pergunta: Senhor, o que eu tenho que tirar desse texto? O pastor já vai acabar de falar. Uma coisa eu quero dizer para você: aquele que é confiável em questões bem pequenas, se você é confiável naquelas questões bem pequenas, também será confiável em questões importantes. A soma total das coisas pertencentes a esta vida terrena pode ser considerada uma questão bem pequena. A questão importante, pois seria tudo quanto pertence à vida eterna. E o que pertence à vida eterna, meus irmãos? Não é coisa terrena. Mas ainda, com respeito às coisas terrenas, pode-se fazer uma distinção entre as menos importantes e mais importantes. Também nessa área, os que são confiáveis é uma questão de ser confiável em coisas pequenas. Quer conhecer alguém? Observe como essa pessoa prossegue nas coisas pequenas. Aos meus queridos jovens que estão aqui, que estão orando ao Senhor, para o namorado, companheiro, namorada, observe como é o procedimento dessa pessoa na sua casa. Como essa pessoa trata com a mãe, como essa pessoa trata com a irmã, como essa pessoa usa o seu higiene pessoal. Observe se é uma pessoa que sabe falar, é educado, não é explosivo. Porque se você acha que o seu casamento, seu namoro, seu noivado vai dar certo, uma pessoa que não sabe tratar os seus pais, não vai saber te tratar nunca. Uma pessoa que é explosiva, vai ser explosiva com você. A Bíblia nos ensina isso. Como é que eu trato as pequenas coisas? Estava vendo alguém, não sei se é psicólogo, escrevendo assim: comece a organizar o seu mundo mental, organizando o seu guarda-roupa. Se o seu guarda-roupa é uma bagunça, a sua cabeça está uma bagunça. Jesus diz isso. Como é que seria as coisas pequenas? Fala mais não. Aqui deixar o sermão comigo. Jesus vai falar com os fariseus que eram amados. Deus te abençoe, Deus te guarde, que a gente possa lembrar de exemplos de ser educado, ser gentil, ser atencioso, revelar a nossa vida nas coisas pequenas, que tipo de conduta você tem, como você lida com a sua administração pessoal. Você é fiel ou você é infiel?